Conexão, já estou ao vivo aqui, direto aqui no Instagram. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Meu nome é Soraya Lucato. Eu sou artista plástica, sou arte educadora, arte terapeuta e também atriz. Sim. E o meu trabalho é a pesquisa sobre o desenho espontâneo, sobre o desenho do ser humano, sob o ponto de vista, sob a ótica e os estudos do Arno Stern, que é um alemão radicado em Paris, com quem eu tive a grata honra de poder estudar pessoalmente com ele. E hoje eu sou sua difusora aqui no Brasil sobre os ensinos do desenho. Vamos lá. Galera, é agora. Vamos lá, pessoal, aí quem quiser, vamos entrar. Estou esperando aí vocês. Hoje eu vou conversar com a querida, minha amiga e competentíssima profissional, Tânia Freire. Vamos falar sobre neurociência, vamos falar sobre desenho, vamos falar sobre muitas coisas legais aqui. Estou aqui no Facebook convidando a galera para o Instagram e também estou aqui no Instagram já ao vivo para a gente falar sobre o desenho ancestral, sobre esse estudo todo. Vou chamar a Tânia Freire, que já está no ar, já está aí. Quem quiser assistir essa live, entra aí. Hello, Leila, tudo bem? Estamos aí com uma galera aqui. Pessoal do Face, pula aqui para o Insta, porque a gente no Instagram. Estamos aguardando a galera. Oi, Tânia. Oiê, tudo bem? Tudo bom, sua linda? Eu tô aqui no Facebook, eu vou fechar o Facebook já, porque é só para dar um chamariz. Eu vou deixar ainda um pouquinho. E já tem uma galerinha aí, olá, olá, vou esperar o pessoal entrar, porque deu um problema no começo. Eu entrei e caí, e entrei de novo. Coisas de internet. Opa, Coisas de internet. temos que lidar com isso. Temos que lidar com isso aí. Renault, grande parceiro, também já está aí. Tem aí um povo chegando. Enquanto a galera vai chegando, eu vou falar um pouquinho sobre o que são essas lives, né, Tânia? Porque tem gente que está entrando aí, talvez pelo seu Insta e não me conhece. Tem gente do meu próprio Insta que está entrando agora também, que não conhece. Eu resolvi fazer essa série de lives, essa é a que vai fechar, né, o ciclo. Essa é a 5ª live. A gente vai fechar o ciclo dessas lives sobre o desenho ancestral, que é meu objeto de estudo, que também é o tema do meu livro, do meu e-book, que eu lancei dia 13. E que aí eu convidei pessoas de áreas que conversam com essa minha pesquisa para a gente dialogar, para a gente passar um pouquinho mais de conhecimento sobre esse tema para quem se interessa, educadores, pais, terapeutas, cuidadores e interessados de um modo geral na área do desenho. O nosso tema hoje é o desenho ancestral, arte e reabilitação, neurociência, o desenho em si, os caminhos do desenho, enfim, a gente vai falar um bocadão de tudo isso. E eu quero deixar aberto para quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta aqui que eu vou olhar, eu não vou tirar os comentários, vou ficar olhando aqui, a gente vai ficar atento e à medida do possível a gente vai respondendo as questões, tá? E depois eu vou deixar aqui também os comentários do livro, quem se interessar. Na verdade, está na minha bio. Quem se interessar é só ver abaixo do meu nome, tem lá o Linktree, que já tem lá o caminho para comprar o livro. Tânia, bem-vinda, obrigada. Obrigada, pelo convite, eu que agradeço. Obrigada, é muito bom conversar com você. Sabe que é bom falar, né? A gente fica dá pano pra manga. A gente tem muito estudo aí junto. Tem pano pra manga.
Se apresenta aí para a galera que não te conhece, dá aí um panorama, Legal. Vou contar um pouco né? desse panorama, né? Eu É. vim, eu sou arte educadora de formação de graduação e em 2002 acabei descobrindo aí a arte terapia e fui para a arte terapia com um olhar assim de descoberta. O que, que é isso tudo? E aí fui descobrindo, fui gostando. E logo no final já da minha formação, eu conheci a Annalise Francischetti, que é a precursora de arte e reabilitação no Brasil. Me encantei pela pessoa e me encantei por onde ela atuava, que é a CD. E fui atrás, falei, quero saber o que é isso daí. Fui atrás na CD, fui para fazer a residência, fiz um ano de residência lá. E por lá fiquei durante 15 anos. Fui contratada e por lá fiquei durante 15 anos. E amando tudo que estava acontecendo ali, mas também com muitas dúvidas de que lugar era esse que eu estava. Acho que uma Uhum. coisa legal para falar da reabilitação é que a reabilitação tem um fator muito legal que é a equipe. A gente trabalha em Uhum. equipe. Então, a gente trabalha Legal. em equipe por uma pessoa. Então, você vai Uhum. aprender com a TO, você vai aprender com a fono, você vai aprender com a físio, com a psico, com o médico fisiatra, você vai aprender com todas essas pessoas esses conceitos de reabilitação, que cada um está trabalhando, o que é a ferramenta de cada um. E aí, nesse lugar de exploração e com dúvidas, eu cheguei aí nesse lugar da neurociência, da neuropsicologia. Fui fazer alguns Uhum. cursos de neuropsicologia, acabei fazendo realmente a formação de especialização em neuropsicologia, sabendo que eu não ia atuar como neuropsicóloga, porque não tenho formação em psicologia, mas Uhum. entendendo que aquilo ia agregar demais a minha formação de arte, porque eu, como arte terapeuta, ia trabalhar como com aquela pessoa. Eu acho que foi Uhum. isso que a neuropsicologia agregou demais assim na minha formação. E aí continuei nesse trajeto, conheci o grupo de distúrbios do desenvolvimento do Mackenzie, fiz meu mestrado lá. Entrei com um projeto de arte terapia e no meio do caminho me veio aí um projeto a respeito de desenho. E a Olha só. respeito de desenho associado com funções executivas. Veio nessas procuras que a gente sai aí para fazer de artigos e tudo mais. Eu achei um artigo que falava e fazia associação entre as funções executivas, particularmente controle inibitório, e o Uhum. desenvolvimento do desenho. E aí foi a partir desse artigo que eu caminhei para a minha proposta do mestrado. Quando eu terminei o mestrado, fui fazer neuropsicopedagogia e agora sou uma graduanda em psicologia, né? Na verdade, uma graduanda em psicologia de Isso. férias. Que delícia. É É sempre bom isso. estudar, né, Tânia? Se deixar, a gente estuda a É, vida inteira, né? É tão bom, é. cara. Eu Eu acho que é um adoro. caminho que emenda no outro, assim, vai emendando no outro, e daí a gente vai Uhum. emendando, 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 e fala, nossa, quero mais, quero mais, quero mais. Mas por que isso? A resposta está em um lugar. Mas por que aquilo? A Sim. resposta está em outro. E eu acho que Sim. tudo isso faz, na verdade, uma junção de um quebra-cabeça. São várias peças que a gente vai, cada um, né, dentro da sua linha, tem. Eu Uhum. sempre falo no curso de arte terapia que cada um vai seguir, na verdade, o seu público, a Uhum. pessoa que te interessa mais, aquele aspecto que te interessa mais. Eu posso dizer que meu aspecto e o que me interessa muito é essa questão da neurociência, dentro desse lugar da arte terapia, que é o que a gente coloca como arte dentro da reabilitação, né? Que é o lugar onde eu fiquei. Uhum. Estou. Que delícia, que maravilha, né? Pois Então, é. assim, para a gente fazer os primeiros cruzamentos, né? E aí você falou muito legal de que a gente acaba estudando para pegar outras referências e complementar, ou então enveredar por um caminho para responder a uma pergunta que estava lá atrás. Isso é típico de pesquisador, né? É típico de quem gosta de estudar.
Então, eu pensei nessas trocas justamente por isso, porque eu estudo muito o Arno Stern há 10 anos, então eu estudo pra caramba, eu tenho me aprofundado cada vez mais, até porque o estudo dele é vivo, ele é vivo, e o estudo é vivo. Ele acabou de lançar um livro que conta muito sobre a tal da memória orgânica. Putz, já pirei, já falei, caramba, já vou ter que correr atrás desse negócio aí, para não ficar para trás e não deixar de entender alguns processos, né? Então, por isso que eu falei, não, eu vou falar com a Tânia para a gente falar um pouquinho sobre o desenho com esse olhar, assim, esse olhar da neuro, que também cai, porque é óbvio que se você trabalha nesse viés, você vai trabalhar a reabilitação, em que nível for, né? Aí a gente não vai entrar exatamente no nível, a gente até pode dar alguns exemplos, como a gente comentou, que ia falar de PCs e tudo mais, que eu acho bacana, porque certamente tem gente por aqui que trabalha ou que tem interesse nessa área, mas eu quero começar a falar do meu estudo, que é a ancestralidade, e que bate com o teu estudo, que é essa coisa da memória, né? Então, assim, a gente tem uma memória que é genética, uma memória que vem lá dos caras, lá atrás, e aí aquela coisa que eu te falei, que eu falei na semana passada com o Renault, que eu não acho que o homem da caverna imprimiu a sua marca para dizer que ele estava ali, e a gente depois trocou essa informação, ele não tinha essa visão do futuro, então eu acredito que ele tenha colocado essa mão ali para dizer, para ver quem ele é, sabe? Para brincar com isso. Eu estou vendo o meu corpo, mas eu estou espelhando esse corpo num lugar. E aí depois as coisas passam e são elas. Queria que você falasse um pouquinho disso, sob o ponto de vista da memória, da neuro. Eu acho que tem uma questão, acho que até depois que a gente conversou, tudo daí vai criando, né? Nossa, mas aonde será que isso daqui é? Aonde que essas dúvidas, né, que encantam? E aí eu acho que tem um lugar dessa possibilidade que a gente teve de imprimir as coisas, e aí a gente vê um desenvolvimento do homem quando ele começa a simbolizar aquilo que ele fez. Então, tem símbolos, né, daquilo que ele fez. Talvez o que a gente tinha conversado, que não é para, o outro que está chegando, né, essa possibilidade, o outro que está chegando, tal, estou prevendo isso. Mas estou dizendo ali para quem está ali perto, olha, isso daqui acontece, né? Eu tenho que ter uma relação da memória, porque eu vou sair da caverna, eu vou olhar um bicho que está lá fora e eu vou voltar com aquela informação na minha memória de trabalho. Eu preciso manter aquela informação de como é aquele bicho mesmo, para eu poder ir lá desenhar aquele bicho. Então, eu preciso manter aquela informação que eu acabei de ver. Isso tá relacionado à questão da memória. Tem uma coisa da memória corporal, né? Então, assim, sim, que memória é essa que a gente está desenvolvendo, que a gente é capaz de riscar? E aí, independe de se eu vivi numa sociedade ou se eu estou numa tribo, independe disso, eu vou ser capaz de fazer isso. Eu tenho uma possibilidade, quando eu traço, quando eu risco, de olhar qual o movimento que eu fiz para fazer esse círculo. Ele está ali registrado, né? Então, se eu faço uma espiral com o meu dedo, ele registra, e aí eu consigo ver este caminho e memorizar este caminho, porque para eu fazer de novo aquilo, eu vou fazer aquele risco novamente. Então, eu olho aquele risco... Ele tem que estar orgânico. Exatamente, eu vou olhando aqueles movimentos e vou jogando para o que na neurociência a gente vai chamar de uma memória implícita, né? Que é aquela memória que está lá. Eu sei andar de bicicleta. Você aprendeu? Você ficou um tempo lá aprendendo como é que se anda de bicicleta. Passou daquele tempo, você já sabe andar de bicicleta. Você não sabe, né? Então, assim, uma espiral. Você pede para uma pessoa fazer uma espiral. Se ela tem o conceito no cérebro, o que é a espiral?
entender qual é o desenho da espiral. Ela vai lá, vai lembrar como é que faz aquele desenho e vai em outra área do cérebro para fazer o movimento. O caminho. Né? Sim, sim. O caminho que eu tenho motor para fazer isso. Então, quando a gente fala de... eu gosto dessa ideia do cérebro, né? Porque quando a gente fala, peguei uma caneta e fiz um círculo. Mas olha que áreas a gente vai ter que usar do cérebro para fazer isso. Se a gente fatiar tudo que a gente vai ter que acontecer, né? Dar todos os trajetos, é incrível o que acontece para você poder fazer esse risco. Né? Para você e fazer as pessoas risco, acham né? que a pessoa está lá rabiscando aleatório. Olha as aprendizagens que a gente está tendo de fazer isso, Sim. né? Sensacional. E o mais legal é que, assim, aí jogando para o ancestral, esse caminho que o cérebro faz é um caminho que fica registrado na ancestralidade também. Está lá no DNA. Isso. Porque a partir do foi momento seguindo, foi seguindo. Exatamente. Que um ser humano conseguiu fazer o caminho, os outros também conseguirão. Exatamente. Eu vou seguindo. Então, quer dizer, eu só tenho esse processo evolutivo justamente porque foi se fazendo, né? Então, foi se chegando nesse ponto. O que a gente é hoje, a gente agradece tudo que aconteceu lá para trás. Carinha lá atrás. A gente não estava aqui. Uga-uga. Uga-uga da vida. Não estava aqui. Sim, sim. E aí eu acho interessante falar também, que é uma questão que o Arno coloca muito importante, da criança desenhar, não aqui, mas desenhar com o corpo. Então a gente começa a desenhar na parede. Naturalmente a criança já faz isso. Então nos ateliês que o Arno propõe, ele propõe o desenho em pé, que é para você poder usar essa amplitude que era na caverna. Os desenhos da caverna não são pititicos assim, feitos com essa função, né? Essa função aqui mais afinada, que a gente chama de pinça, polegar opositor, enfim, tem vários nomes. Então, eu queria que você falasse disso, como é que é isso na neuro, assim? É legal esse negócio, essa ideia eu sou uma pessoa que vivenciei o Clolier, né? Vivenciei mesmo para saber. E aí era interessante porque cada vez que eu ia, eu ficava pensando, nossa, mas olha isso daqui, realmente, essa coisa do em pé, olha, realmente, essa coisa do banco que vai me levantar para eu ficar com esse olhar aqui. Você explica ali pelo fundamento do Arno, né? E aí você fica pensando, nossa, realmente, é uma relação da percepção. E aí eu acho que dentro disso é legal a gente pensar que a gente tem o desenvolvimento céfalo-caudal próximo distal. Então eu preciso realmente do meu corpo todo para aprender realmente a explorar esse corpo todo, para depois eu começar a pensar nesses movimentos menores, né? Por isso que não adianta dar um papelzinho desse tamanho para uma criança pequenininha, porque ela vai sair. Então, assim, vem realmente com um papelzão ou uma parede, né? Que é o que ela curte, vem com aquela parede para eu poder explorar todo o meu corpo, né? Ir até lá embaixo, até lá em cima, explorar tudo isso daqui para depois realmente ir aos poucos achando ali aquele lugar onde é o papel. Sim. Né? Fora. Entendendo também, porque eu também vou precisar isso, exatamente. Eu também vou precisar disso, de ir reduzindo aquele papel, até por conta de depois a gente pensar num desenvolvimento onde essa criança depois vai lá para a educação, tem as linhas do caderno. Então, eu também não vou ficar a vida inteira ali naquela coisa grande, né? Eu vou aprender isso, mas eu preciso dessas movimentações enormes para depois ir amarrando essas movimentações numa coisa concentrada ali daquela linha, né? Sim, sim. E aí também eu acho que essa questão das percepções foi uma coisa que a gente falou também, que o desenho ancestral, né, os caras lá atrás, e mesmo no desenho que eu falo ingênuo ou puro, eu prefiro falar o desenho puro, que são os africanos de tribos, os nômades no deserto, as crianças não escolarizadas, né? Tem um desenho, eu digo puro,
porque a gente vai falar mais lá na frente sobre desenho e letra, né? Que são a mesma coisa, mas a gente vai falar um pouquinho. Mas antes disso, tem essa questão de você ampliar, né? Você ampliar, que é natural da criança, depois ir afunilando. Esse ampliar também tem uma coisa de você perceber o seu corpo. É como a garatuja. A garatuja eu estou percebendo que eu tenho um desequilíbrio e que eu vou recuperando isso até fazer um caracol mais ajustado e até diminuir e entender que eu sou um indivíduo, que eu pertenço a todo mundo, mas eu sou um indivíduo. Eu preciso compreender qual é esse comportamento motor. Então, eu preciso entender o que eu faço. Quando eu faço aqui um círculo pequenininho, só com o meu pulso, quando eu faço inteiro, o meu cérebro precisa ir estabelecendo essas conexões, precisam ir estabelecendo essas sinapses de como é que isso acontece, né? Então, como é que eu faço este movimento pequenininho? Eu preciso mandar essa informação ali para o meu motor, para o meu frontal, para entender como é que eu planejo isso, né? A função executiva é uma função mega desenvolvida através do desenho, por quê? Porque é a nossa capacidade de planejamento. Então, você fala um círculo, não é, um círculo, eu sei fazer, pronto, acabou. Eu preciso entender o que é esse círculo, eu preciso jogar ali para aquela função do planejamento. Qual o meu planejamento motor para fazer um círculo? Então, é muito difícil e é uma coisa de desenvolvimento. Por isso que a gente não pode falar, riscou, só risca, só rabisca, só tá fazendo bobeira. Não tá fazendo bobeira, tá desenvolvendo. Tá desenvolvendo, tá treinando. Necessário. Tá treinando. E esse treinamento só acontece pela repetição. Quer dizer, a gente precisa repetir esses movimentos. Pensa, se você for aprender a dançar, se você não for todas as vezes lá e fizer o mesmo movimento, você não vai aprender a dançar. Então, você precisa entender isso com o corpo. O Arno chama isso de reiteração. Dentro do estudo dele, ele fala que é necessário reiterar. E eu gosto dessa palavra, porque reiterar não é repetir. Reiterar é refazer o caminho e pontuando e melhorando, assim. Eu tô rindo porque já quando a gente conversou, eu falei para você que você me apresentou o Arno, que é seu velhinho, e eu te apresentei o Candel, que é meu velhinho. Candel, seu velhinho. Eu sou apaixonada pelo que o Candel fala, e ele fala desse lugar da repetição. Sim, ele cada um vai ter um nome, mas que está dentro da mesma lógica, que é essa lógica que a repetição é necessária para a aprendizagem. Agora, olha que coisa curiosa, né? Eu estava vendo o vídeo do Candel agora, né, no final de semana, e eu ficava pensando, eu vi o vídeo dele, conta a história, ele vai contando a história dele, não sei o quê. E eu falei, caraca, é muito parecida com a história do Arno, e é muito parecida com a história de tantos outros judeus que acabaram passando por uma questão muito complicada, e que essa complicação toda, essa coisa muito ruim que veio naquela época, trouxe coisas maravilhosas de conhecimento humano. Eu acho incrível como isso acabou desenvolvendo neles uma vontade de explorar muitas perguntas, na verdade, né? O Candel fala muito isso no vídeo, que da onde veio as perguntas para ele sair para estudar neurociência. Então, assim, unir esse lugar de como o cérebro processa tudo isso à psicologia, né? Então, assim, é incrível. É o meu velhinho incrível. É o seu velhinho incrível, meu velhinho incrível. E eles são meio que contemporâneos, né? E da mesma terra, e passando da mesma terra, assim, mais ou menos, né? Porque o Candel é austríaco, né? Isso. E o Arno é alemão. Mas, enfim, os dois passaram pelos mesmos perrengues, vamos dizer assim, e estão aí, vivo, para mostrar essa história. Então, eu fiquei muito emocionada por várias vezes, né? Eu acho que vale muito a pena quem quiser conhecer um pouco mais sobre desenvolvimento humano, entender um pouco desses caras aí para
né, para poder trazer para Tem que olhar a essa luz. história, é muito legal. Tem que olhar essa Essa história. história. É, eu acho legal essa coisa, a gente até falou desenho como resposta, né? Então, eu quero entrar nesse tema, porque aí a gente vai falar de muita coisa que se faz ruim, e que por ingenuidade, por desconhecimento, e coisas que se faz pela intuição, e que rola, e que é legal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse desenho como resposta, sob o ponto de vista seu, do Candel e de todo esse povo que você estudou. Eu acho que a gente tem assim, se a gente for pensar na criança bem pequenininha, a gente vai pensar que ela tá lá vendo, tá vendo a mão e tá vendo o corpo, tá vendo como acontece, e ela tem uma hora que ela olha ali aquela mão que está respondendo a alguma coisa. Então, ela tem um estado de atenção àquela mão. Olha, aquela mão responde alguma coisa aqui. Opa, quero descobrir o que é isso. E aí, a partir daí, ela vai respondendo a necessidades que ela tem desse desenvolvimento da atenção, de registrar mesmo, de ter seu registro ali, né? A partir daí, a gente, dentro das funções executivas, as funções executivas que a gente basicamente vai falar que é o controle inibitório, que é a nossa capacidade de inibir uma resposta. A memória de trabalho, eu ficar com uma informação aqui na minha cabeça e trabalhar com ela, e tenho a minha capacidade de planejamento, né? De flexibilidade cognitiva. Acho que flexibilidade cognitiva é o ponto. Que tá dando errado, vou mudar. Então, não é isso. Então, não é isso, então eu vou mudar. Dentro, essas funções executivas são super trabalhadas, são super desenvolvidas na época da pré-escola. Então, a partir do momento depois que a criança já desenvolveu já está mais atenta, tem aí um processo desse desenvolvimento dessas funções executivas. Né? Quando eu falei para você do trabalho que eu fiz no Mackenzie, então o trabalho foi em cima de um artigo que a gente encontrou que falava a respeito de o paralelo do desenvolvimento das funções executivas acontece junto com o desenvolvimento do desenho. Eu preciso inibir uma resposta para chegar num círculo. Então, eu estou ali, naquela garatuja e tudo mais, aquele circular. Eu preciso aprender a inibir essa resposta para conseguir depois ir lá e fechar um círculo. Então, são esses paralelos que vão acontecendo nesse desenvolvimento. Então, assim, quando a criança deixa de fazer, porque ela passa, quando ela está na garatuja, ela, antes de chegar num círculo, ela passa pela gota, né? Por um quase as tentativas de fechamento. São tentativas de fechamento que ela precisa para ir furando esse caminho, né? Trilhando esse caminho. Então, ela vai fazendo... Uma atividade normalmente que a gente brincava era, começou a fazer o círculo, porque eu sou o controle inibitório externo, então eu inibo a resposta. Parou! Aí, é uma brincadeira. Parou! Sim. Então, eu estou sendo o controle inibitório externo daquela criança. Externo da criança. Até ela ter isso com ela, né? Sabe quando a gente sabe quando chega criança e a gente fala, botou a mão perto da tomada e a gente fala, não, você tá inibindo uma resposta, porque ela colocaria o dedo na tomada. Então você fala, não. E aí depois chega uma hora que ela vai lá perto e faz, não. Então ela já sabe, ela já tá inibindo. Ela fala, não. Entendi. Então ela sabe que não pode. Então já é uma inibição de resposta. Sim, agora eu vou jogar uma história aí, porque... Por exemplo, quando eu estou com uma criança no ateliê, e a criança, ou mesmo na sala de aula, eu faço muito isso, transponho um pouco o trabalho do ar na sala de aula. Esse é o meu estudo maior. A criança, quando ela consegue fechar o círculo, ela mesma comemora. Ela tem noção do quão difícil é aquilo. Então ela ela mostra, ela vem mostrar, vem o que eu consegui, ou ela conta para os amiguinhos o que ela conseguiu, ou ela sozinha fica lá, tipo... Uau!
Fechei. Uau! E aí ela vai fazer outras e outras e outras e outras tantas vezes para refazer esse caminho. Eu entendo que no caso do desenho espontâneo, essa necessidade de inibir, né, de falar, ó, chegou, parou, não há uma necessidade, porque ela vai chegar a esse caminho por ela, né? Ela vai fazer esse trajeto. Agora, é importante que ela saiba disso. É importante que ela perceba isso. Aí é que tá. Agora é que eu quero colocar um pouco mais de lenha na fogueira, que é o caso de um adulto, porque a gente fala mais do adulto, porque o adulto é a referência da criança. Então, no caso do adulto, fazer alguma interferência que pega a criança e detona, né? Detona no sentido de que ela tá lá construindo, fazendo aquela dificuldade enorme, ela consegue fechar o círculo e há alguma fala, isso pode ser travado pela neuro? Pode. Eu acho que tem um lugar que é o lugar emocional, que é assim, todas as coisas que a gente está fazendo, se tem um lugar do porquê, para quê, nossa, tem um valor emocional forte, tanto que ela vem mostrar porque, opa, tem uma coisa legal, alguém está respondendo aqui, porque não é um aspecto do sozinho, né, do que eu estou fazendo, mesmo quando você está no Clolier, você está junto, por exemplo, então eu tenho alguém ali comigo, eu tô ali naquele lugar, eu tenho respostas de outras pessoas aqui, né, porque eu estou fazendo. Então, se a resposta for uma resposta negativa, eu posso levar isso como para um lugar negativo, eu não sei fazer. Uma questão muito que a gente brincava, né? Que eu brincava muito no setor de arte, era quando você pedia para uma criança de 5 anos, desenha, daí ela falava assim, eu não sei desenhar. Eu falava, olha, querido, você não sabe cozinhar, sei lá, você não sabe pendurar uma lâmpada, você não sabe abrir, ligar alguma coisa, mas desenhar não dá, desenhar sabe. Mas aí, muitas vezes, vem uma resposta de olhar aquele desenho, alguém olhar aquele desenho e falar, faz um monte de risco, que coisa horrorosa. Mas é um monte de risco, eu vou jogar fora. Né? E a criança viu chegar lá com aquela pasta da escola cheia de desenhos, e aí você fala, é um monte de risco, vou jogar fora. E ela viu que jogou, então qual é a importância que deu para aquilo? Nenhum. Então, se eu não dei importância nenhuma, qual é a importância que eu vou dar se eu aprendo pela imitação? Se eu estou vendo que não valorizam, por que eu vou valorizar? Pois é. Ela não vai valorizar, então eu não vou dar continuidade nesse processo. Eu vou aprender outras coisas que talvez alguém fale para mim, olha, que legal, você aprendeu isso. Você aprendeu a mexer no iPad, incrível. Nossa, incrível. Aí eu quero mexer no iPad mesmo, porque eu sou mais incrível trabalhando no iPad do que fazendo desenho. Então, eu preciso realmente ter esse lugar do não julgamento do que está acontecendo. Quando a gente conversou, você falou até do documentário do Descobrindo do Imagina Elefantes, e eu fui assistir. E eu achei bárbaro uma hora que ele fala, quando você está com a criança desenhando, ou quando está com esse processo de desenhar, ou a criança está desenhando e você também está desenhando, não há julgamento nas coisas que estão acontecendo e você precisa estar lá 100%. Não é assim, essa é a hora de você desenhar, hein? Essa é a hora de você brincar com a criança, então vai lá brincar com a criança, desenhar por uma hora com ela. Você jura que ela tá achando realmente que você tá lá? Não tá. Ela sabe que você não tá ali junto, né? Sim. Eu acho também, deixa eu ver aqui, teve uma questão aqui, a minha dúvida eita, perdi. A minha dúvida é quando intervir para ajudar sem criar um problema. Então, vamos lá. Eu gosto de falar desse cara que tem a ver com essa história aí que eu te falei. Né? Esse aqui é o Francesco Tonucci. O Francesco Tonucci é um italiano que tem um olhar extremamente interessante sobre desenvolvimento infantil. Ele tem esse livro que chama Com os Olhos da Criança, e que ele vai contando um pouquinho sobre o ponto de vista da criança, o que ela sente
com relação às interferências dos adultos, né? Então, como teve essa pergunta, e era o nosso próximo passo, que tem essa questão da memória emocional, que está ligada à memória corporal, que está ligada a todas as outras memórias. Ponto. Não Exatamente. tem como. Então, muitas vezes a criança, ela não tem, você não fala com ela, mas você age e olha. Quando a gente fala de não julgamento, eu acho que é para lá, para cima e para baixo, né? Não julgamento é um papel em branco, é neutralidade. Porque se você fala, ai, que lindo esse desenho, que lindo, você está dando um aval. Ela vai ficar dependente desse seu aval. Se no próximo desenho você fala, bonito, legal. Acho que ela não percebeu que o primeiro você ficou esfuziante e o segundo você falou mais ou menos. Ela vai falar, poxa, acho que eu não fui tão boa assim. Isso tudo está internalizado nela. Diz que está dando eco na minha fala, é isso? A Edinaldo falou que sim. Ele disse que está dando eco. Deixa eu ver se eu... Será que se eu falar assim sem fone fica melhor? Me dê um retorno. Eu e o... Beleza, ficou melhor, né? Então tá. Então, eu acho assim, essa coisa do julgamento, tanto para cima quanto para baixo, essa questão do julgamento, ela é muito importante por uma questão dessa memória emocional, essa memória que ele percebe como enfim, fala um pouquinho disso. Acho que tem ainda está com eco. Ele falou que estava mesmo. Eu acho que tem um lugar na pesquisa, até quando eu fiz a pesquisa, uma das questões lá na hora de aplicar era que a gente precisava pedir para as crianças fazerem 2 vezes um desenho da figura humana. E aí eu achei uma coisa bem bacana, porque do artigo já vinha a indicação, do artigo que eu me baseei já vinha a indicação que a gente tinha que pedir desenhe uma pessoa e depois tinha que dizer desenhe o amigo desta pessoa. E aí vinha lá a indicação, porque se você pedir para a criança desenhar de novo uma pessoa, ela pode achar que a primeira coisa que ela fez não estava bom. Então, achei de uma sensibilidade incrível, assim, já ter essa coisa. Olha, a criança pode entender, então, que não tá bom. Então, acho que tem... Porque o desenho é tão rico e que não precisa ser nem, tá lindo, nem, não tá legal. Ele tem uma riqueza de narrativa, que é um lugar muito forte e que pode ser explorado, por exemplo, dentro da arte-terapia, Eita, travou aí. Travou para todo... Aqui ainda. Sim, senhora. Sim, senhora. Eu acho que tem um lugar da narrativa, que na arte-terapia, por exemplo, a gente usa muito, que é o narrar, contar uma história, você ir narrando e aquilo e ganhando corpo, né? Naquele desenho e criando corpo. Tem diversas possibilidades da gente explorar o desenho sem ser tá lindo, tá feio, tá certo, tá errado. Até porque não tem esse lugar do certo e errado. Não tem um certo e errado, porque é o caminho que a criança descobriu, né? Por isso que eu costumo falar que é um desenho espontâneo e não um desenho artístico. Porque o desenho artístico, sim, ele tem todo tem uma aprendizagem. Para um desenho artístico, você tem uma aprendizagem. E tem uma expectativa, e tem uma coisa de mostrar para o outro. O desenho espontâneo não é para mostrar para ninguém. O desenho espontâneo é para fazer para si próprio, para descobrir caminhos, para organizar, para criar repertório, para organizar o processo. Né? Muitas vezes a criança pequena que não escreve ainda, ela organiza a sua vida por meio do desenho. É uma narrativa visual. É uma narrativa visual. Exatamente. Essa narrativa visual é importantíssima, porque ela vai criar depois o olhar da criança e os caminhos que ele percorre com esse olhar. Um olhar e ela vai limitado. Criar repertórios, né? Se a gente for pensar num desenvolvimento aí
um desenvolvimento humano mesmo, a gente vai pensar, bom, eu crio repertórios. Eu penso numa garrafa. Então, se eu pensar numa garrafa, cada um vai ter um repertório de garrafa diferente. Se eu pensar numa caneca, cada um tem um repertório de canecas diferentes. Né? Então, Um carro, aí, carros diferentes. Então, tem um lugar ali que a gente pode explorar muito, né? sem dúvida. E aí tem uma coisa legal de falar que a gente falou muito dessa memória emocional. Essa memória emocional, ela também é plástica no sentido de que você pode modificá-la, né? Você pode alterá-la. Isso é lindo no ser humano, graças a Deus, é o poder da reabilitação. E que o que acontece, por exemplo, com pessoas que têm determinada forma de expressar sentimentos. Então, muitas vezes chegam crianças, tanto no Clolier quanto na própria escola, eu vejo a raiva instaurada num pontilismo, né, num pontilhado. Eu vejo a raiva instaurada num gesto grande de adolescente que está com muita raiva. E isso, aos poucos, vai se reorganizando, porque ele colocou esse sentimento para fora e ele viu o sentimento ali materializado. Organizou. Essa questão, organizou. E as pessoas não veem o desenho sob esse ponto de vista. Tá lá. Não estou falando não estou falando da simbologia. Não vou entrar na psicologia. Eu vou entrar só no traço. Então, o traço, que às vezes eu estou com muita raiva e eu desenvolvo, eu vejo a raiva. Eu vejo, né? Fala, pô. E aí aquilo vai se organizando, vai suavizando com o tempo, e você vai entendendo que ali é um caminho de expressão de sentimento também. Né? Dentro da arte-terapia tem o contínuo das terapias expressivas, né? E tem um dos níveis do ETC, que é chamado, é o nível sensório-motor. E eu acho que tem um lugar aí muito dessa coisa... joguei tudo que estava, mesmo sendo leve, né? Que pode ser numa leveza, numa dança, uma coisa leve, ou essa coisa toda mesmo de jogar, explorar tudo isso para depois perceber. Então, assim, primeiro eu tem aquela descarga, descarreguei naquele material, e aí depois eu vou observar e vou perceber, e aí vem as questões todas da cognição, mas apesar que tudo é cognição, mas digo de uma coisa mais perceber mais, entender esses símbolos, entender essas coisas todas. Mas num primeiro momento tem esse lugar da descarga. E eu acho que esse material, esse processo do desenhar, ele favorece muito esse lugar, dessa, joguei, né? Tava lá, não sei nomear, eu não sei dar nome para aquilo tudo que está acontecendo e eu descarrego e aí depois eu consigo organizar tudo isso. Sim, e aí é um outro caminho que o cérebro faz e que ele entende que aquele ato de desenhar ativa ou alivia ou organiza aquele sentimento. Então, eu diria que é uma conexão que ele vai fazendo, quer dizer, aquela descarga motora para depois ele vir trabalhando com as cognições de uma percepção, de ir lá para uma área de linguagem e nomear aquilo que eu acabei de ver. Então, aquilo tem nome, que nome tem, entender esse processo, ter a possibilidade de entender isso na minha vida, o que aconteceu ali com o que está acontecendo aqui, nesse processo do aqui e agora, na minha vida, estabelecer uma relação. Então, assim, por isso que a gente fala que o desenho é tão rico, porque o desenho ele tem essa capacidade de ir juntando vários lugares, né? A questão motora, a percepção visual, a questão de áreas de fala, porque quando eu desenho, eu estou fazendo uma fala interna. Então, ele vai estimular áreas de fala, porque eu estou realmente ativando aquilo com uma fala interna. Eu tô mesmo a criança pequena, quando ela está planejando tudo aquilo, ela está falando, agora eu tenho que fazer uma linha. Se ela fizer isso calada, eu preciso fazer uma linha. Eu gosto muito
no Clolier tinha uma coisa que eu achava muito bacana, que é o processo de ir até a mesa e voltar para o desenho. Porque eu trabalho nesse lugar da percepção. Eu não estou ali intensa, eu volto, percebo aquele todo, percebo os detalhes, planejo o que eu preciso fazer. Eu preciso de mais uma folha. Então eu vou dar continuidade para cá. Eu preciso. E mantendo uma coisa de atenção, que o desenho por si já faz, uma coisa de atenção e concentração, e que eu achava muito bacana quando eu ia no Clolier, que é a coisa o pincel do azul é azul, e pronto, acabou. O pincel do vermelho é vermelho. Então eu preciso estar atento e preciso estar ali na minha memória de trabalho, precisa essa informação estar mantida de que eu vou lá, vou pegar o azul e aquele pincel é do azul. Eu preciso manter esta informação. E isso é uma estimulação que vai para a criança até o idoso. Sim. Que o tempo inteiro a gente está estimulando. Porque quando a gente fala de estimular cérebro, a gente está falando a vida inteira. A gente vai passar estimulando o cérebro e ganhando reserva cognitiva com isso. Então, e por falar em duas coisas da sua fala, essa percepção, né? Quando a criança, principalmente a criança menor, ela está desenhando, ela normalmente verbaliza alto o que ela está fazendo. Então, se você está atento, e essa é a resposta daquela pergunta lá atrás que a pessoa perguntou, como é que a gente pode ajudar a criança no desenho? Desculpa. Então, uma delas é você estar presente com a criança. 100%. 100%. Eu sugiro que se você conseguir ficar no mesmo nível de altura da criança, é legal, porque ela não vai sentir uma hierarquia corporal, que há, mas que se você se coloca no lugar dela, você está realmente se colocando no lugar dela. É empático isso. Então você a ajuda. Se você ouvir a história dela, você não precisa ver o desenho. Você não precisa dar ok, se é legal ou não. Você está ouvindo uma história de verdade. Exatamente. Então, esse é uma função muito bacana que o adulto pode fazer, é ouvir essa história da criança. Uma outra coisa que eu ando desenvolvendo... Mas ouvir ouvido, né, Soraya? Ouvir ouvido. Ouvir ouvido. Não é ouvir se o celular tocar, eu vou lá ver o que está acontecendo. Não é ouvir, tá bom, ai, que história legal, filho. Não, é estar presente. É ouvir com ouvido. O coração. Exatamente. Com o coração. E estar de verdade ali, né? Então você porque realmente isso pode vai ajudar. ter um lugar ali do emocional. Ali vai ter um lugar da minha memória emocional, que é ela estava realmente presente ali. Então eu tenho na minha memória autobiográfica que eu posso contar, olha, a minha mãe estava ali mesmo, presente comigo. Ela sabe da história. E se eu for contar a história para alguém, ela vai poder repetir toda a história, porque ela sabe a história. Ela ouviu tudo que eu contei sobre aquilo. Então estava presente mesmo. E aí vai ter um valor de um lugar onde eu tenho um sentido de prazer daquela atividade que eu estou fazendo. E é interessante pensar que, na verdade, não é só o prazer da criança, é meu prazer também. Sim. Porque é tão gostoso essa relação que, na verdade, é um ganho para os dois lados. Não os dois lados. O lado, não, eu tô ajudando a criança. Não é nesse aspecto. Por isso que a gente fala brincar de corpo inteiro, brincar de verdade. Estando. E essa coisa que eles falam, eles falam o brincar, que em português nós temos duas palavras para designar o jogar e o brincar, mas a maioria dos idiomas coisa, é a mesma palavra. E isso é muito legal, porque o jogo, né? O jogo, ele precisa, para ele acontecer, ele precisa de uma conexão emocional. Para ele acontecer de verdade. E ele precisa partir de uma necessidade. Então, qualquer jogo dispara uma necessidade e os jogadores vão atrás dessa necessidade. Né? Então, o desenho, ele funciona da mesma maneira. A criança está lá jogando. E aí você joga com ela. Eu, por exemplo, venho fazendo uma prática, já há um tempo, eu comecei a desenvolver isso com o autista. E depois eu comecei a expandir isso, fazer isso com todo mundo, independente da idade, independente de qualquer coisa, e estou fazendo online, que é o quê? A criança está lá desenhando, eu estou ouvindo a história dela. Né? Mesmo a criança que fica silenciosa, ela está mostrando, e aí eu não pergunto o que ela desenha. Essa pergunta, gente, é matadora. Eu preciso falar isso para vocês.
Eu já não gostava quando eu era criança. A minha lembrança de criança, e eu sou uma desenhadora nata, eu nasci desenhando, eu desenho compulsivamente. Mas eu não suportava quando qualquer pessoa, podia ser a pessoa mais querida para mim, se ela chegava e falava assim, o que é isso no seu desenho? Nossa, eu literalmente fechava e não mostrava mais. E muitas crianças são assim. Então, o que eu faço? Me conta aí essa história. Se ela quiser contar muito bem, se ela não quiser contar muito bem também. Normalmente elas querem, porque eu peço com entusiasmo. Entusiasmo, essa palavra é muito legal. Então eu falo, e aí? Que história tem aí? E ele vai me contar, que nem essa semana passada, um aluno chegou e falou para mim assim, o papai e a mamãe. O papai e a mamãe, e onde eles estão? Onde está o papai e a mamãe? Eles estão na floresta. Nossa, que floresta legal. Pô, eu adoro floresta. Aí ele e aí ele começou a desenhar as árvores. E aí eu falei assim, e era de dia, era de noite, essa floresta, tava frio, tava calor. Ele começou a colocar as coisas, engrandecer as coisas, porque a gente está dando oportunidade para ele, até se você for pensar, ele está desenvolvendo esse lugar da linguagem, que é entender o que é. Puxa, mas eles estão numa floresta. E o que tem na floresta? Daí lá no meu cérebro vai falar, bom, deixa eu pensar. Vou lá na minha memória para pensar. Bom, acho que eu vi algum desenho que tinha floresta e nessa floresta tinha árvores. Então preciso colocar árvores. O que mais? De repente eu vi... tinha cachoeira. Então, vou lá colocar uma cachoeira. Tinha um barco. Eu vou colocar esse barco. Então, eu estou desenvolvendo um lugar que é esse lugar da linguagem e trabalhando com essa relação semântica, que é dessa memória semântica, que é o que é, para que serve, aonde estaria. Onde estaria isso? Onde estaria essa árvore, né? Sim. O papai e a mamãe fez um piquenique. O que se leva num piquenique? Né? Preciso, né? Que aí coisa. Vai... E aí eu vou pensar, como é a forma de uma cesta de piquenique? E eu vou lá tentar lembrar como é uma forma de uma cesta de piquenique. Então você imagina se o adulto trava fazendo... é o papai e a mamãe? Nossa, mas que cabeça esquisita essa minha, hein? Pronto. Tô gorda, tô feia, hein? Né? O que aí que eu não isso vou mais traz? desenhar. Não vai desenhar mais. Não vai desenhar mais. E quando eu falo não vai desenhar, eu contei pra Soraya, quando eu falo não vai desenhar, não desenha mesmo. Porque quando eu fui fazer a faculdade de artes, eu mega achava que eu super desenhava. E estudei com uma turma da Pan-Americana de Artes, que eles sim desenhavam academicamente muito bem. E eu acabei ficando de DP de desenho, porque eu jogava realmente meus desenhos fora, porque eu falava, gente, é impossível chegar a esse lugar deste desenho. Então, assim, tinha comparação, inevitável eu tinha essa comparação. Acho que tem um lugar assim, de falar, nossa, não vai dar, não vai dar. E aí ficava uma exigência para mim, o que me fez muito mal nesse sentido, porque poderia ter sido muito mais criativa nesse processo, não fui porque estava me travando. Não pela palavra do outro, mas porque fiquei um pouco, vão falar que tá feio, vão rir, né? Porque daí já vem de um lugar dessa aprendizagem do desenho mesmo. Então você imagina ainda como se fazia um tempo atrás na pedagogia, de todo mundo fazer o mesmo desenho, dar uma referência e todo mundo tem que fazer aquele desenho. Ou seja, o que eu mato na minha neurologia? Tudo aquilo que a gente acabou de falar de repertório. A possibilidade de criatividade. A possibilidade de eu criar o meu repertório. Então, quando eu penso, papai e mamãe estavam fazendo piquenique, como que é uma cesta de piquenique? É assim. Não, mas a prof falou que a cesta é desse jeito. Pronto. Ele mudou esse caminho todo e criou-se um caminho cristalizado de que aquilo é a verdade absoluta. Isso eu acho que tem os lugares. Eu acho que tem os lugares de entender assim. Quando você pensa num desenho acadêmico, numa aprendizagem de desenho, nesse sentido acadêmico, você vai ter a técnica. Então, as técnicas são lá. É outra coisa. Risco aqui, risco acolá e tadadá. É outro lugar. E aí está desenvolvendo outro lugar. Não que não desenvolva nada no cérebro, desenvolve também. Mas quando a gente está falando do lugar da espontaneidade, se eu realmente
coloco essa parte aí de não, não pode. Não, isso tá errado. Não, não é assim. Uma cadeira não é assim, uma mesa não é assim. E aí você tem aquela fórmula pronta, aí realmente você acaba com a ideia de que a pessoa possa desenvolver qualquer tipo de desenvolver essa questão criativa, que eu acho que essa questão criativa fica muito mas o que é ser criativo? Ser criativo é uma coisa bem básica, assim, a gente pensar em diversas possibilidades, por exemplo, de sair bem dessa quarentena. Então, isso é ser criativo, porque eu vou pensar em diversas possibilidades. Então, se eu penso num desenho de diversas cadeiras diferentes, diversos formatos de cadeiras diferentes, eu posso pensar como como me virar aqui dentro dessa quarentena de formas diferentes também. Pessoas criativas têm esse processo de trazer várias soluções a problemas, vários caminhos, sim, exatamente. Sim. E isso a gente vai desenvolver na infância mesmo, quer dizer, estimulando também a gente vai desenvolver a vida inteira, mas eu acho que a infância é o lugar ali da gente deixar explorar. E é bem curioso, porque estudando, além de estudar o desenho ancestral, eu ainda fui estudar um pouquinho sobre o tridimensional, né? Como a criança faz o tridimensional. Porque muitas vezes ela no desenho não consegue dar aquela sensação que ela quer e que ela percebeu do tridimensional. Na massinha, ela já consegue fazer isso de uma maneira mais ampla. Por isso que muitas vezes ela até prefere a massinha, porque ela consegue, enfim, né, desenvolver melhor, montar e desmontar e tal. Então, eu acho que os pais e os educadores, enfim, que querem trabalhar essa criança de uma maneira positiva, criando pessoas assertivas, criando pessoas criativas, criadoras, porque criativa é uma coisa, o criador junta o cara que criou com a pessoa que executa. É uma função incrível ser um criador. Ser um criador te assemelha ao divino, ao sagrado. Então você tem essa condição do sagrado. Tudo isso é extremamente positivo para uma criança. Então você entregar um material para ela, sem exigir como ela deve entregar esse material de volta, apenas dando alguns inputs muito sutis para essa criança, essa sutileza ela tem que ser desenvolvida no adulto, é o que eu falo nos cursos, nas palestras. Olha, você quer preparar a sua criança? Prepare você primeiro. Você quer criar crianças criativas? Cri? Sim, então seja criativo com você também. Aprenda, estimula a sua criatividade. Volte àquela infância, né? Alguém falou aqui do Pequeno Príncipe, a história lá do chapéu, do elefante. Ela é sensacional, porque é exatamente o que o adulto faz com a criança. Ele deduz que é aquilo, e aí ele fala que é aquilo, e a criança acredita, porque, afinal de contas, a palavra ou ela nem acredita, ela fala ok, para tipo, vamos acabar a discussão por aqui, sim, né? Vamos acabar aqui, tá meio, tá acaba chato por aqui, tá chato ficar nomeando. Agora, tem uma coisa bacana nisso de pensar, é que a gente também já foi criança, né? Então, assim, se a gente pensar que a gente foi criança também, então a gente também passou por esse processo. Então, eu não sei por que cargas d'água, quando a gente vira adulta, a gente quer. A gente faz a mesma coisa. Do outro, tudo que a gente não gostava que fazia com a gente vai lá e repete. Meu Deus! Deve ser o correto, gente. Não é o correto, tá? Não! Algo deu, por favor! Uma coisa errada. Não é o correto. Então, assim, a gente passou por isso também. Eu cansava de muitas vezes, assim, nas avaliações, falava, desenha, faz uns rabiscos aí, não sei o quê. Fala, nossa, né, cara pálida, sabe fazer a Mona Lisa, então, né? Tipo, nasceu fazendo a Mona Lisa. Porque, sim. Como assim? Não, nem o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci também passou por este processo de fazer um monte de rabisco e continuou. E mesmo para fazer a Mona Lisa, ele fez um monte de rabisco. Deve ter feito um monte de rabisco, todo artista fez um monte de rabisco. Então, assim, olhar essa coisa é o desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento, esse monte de rabisco, esse monte de tentativa de fechar bolinha, esse monte de tentativa de um monte de coisa, explorar, e depois faz de parte juntar, desse né? desenvolvimento.
E depois de maravilhoso, juntar essa né? bolinha Essa esse, coisa toda. e formar uma casinha. E a bolinha e os Isso. palitinhos formarem uma pessoa. Tudo isso no Arno, ele fala bastante. Verticalizar a imagem, né? Então, por Verticalizar a exemplo, quando você imagem. começa a realmente tomar consciência do seu Tá corpo em pé... acabando! Ai, meu Deus! Tá acabando! Agora que eu vi! Gente, Que quem se papo! interessar mais sobre esse assunto, semana que vem eu vou dar uma aula aberta pelo Zoom. Então entre em contato, eu vou colocar aqui